Fala, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo de boa? Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha o retime do TyFlow. Ele serve tanto para a gente deixar mais lento e mais rápido os nossos efeitos, como também serve para rodar o nosso efeito em ordem contrária. Eu vou usar aqui o nosso arquivo da aula que eu ensinei a fazer o efeito de dissolver. Caso você não tenha visto essa aula, e tenha interesse, vou deixar um card e vou deixar o link na descrição aí para vocês verem como é que a gente fez esse efeito. Então, vamos para o vídeo. Então, estamos aqui no 3D Max, temos aqui o nosso efeito. E como é que a gente faz para fazer ele rodar ao contrário, ou então para a gente conseguir editar o tempo dele aí para deixar mais rápido, mais lento, ou até as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vem aqui, seleciona o nosso TyFlow. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ter certeza que o cache ele está habilitado. Sem o cache estar habilitado, não vai ser possível fazer isso. Então, chequem aqui a abinha de cache e veja se o cache de vocês está habilitado. Aqui ele tem algumas informações sobre o cache, o tamanho do nosso cache, as informações que ele está guardando nesse cache, tal, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o importante é checar que o cache está habilitado. Feito isso, vamos aqui no nosso retime e aqui a gente tem as opções para a gente fazer essa brincadeira. A gente vem aqui e habilita o Enable Simulation Retime e ele nos dá duas opções aqui. A gente pode fazer isso por frame ou por velocidade. A primeira opção, por frame, como vocês podem ver, a gente passa aqui na timeline e o nosso efeito ele ficou travado. Por quê? Porque a gente precisa animar aqui os frames para fazer a coisa acontecer. Então vamos lá. A gente tem aqui o frame zero e a gente precisa definir onde esse frame zero vai acontecer. No caso, se a gente só quiser fazer o nosso efeito rodar ao contrário, a gente vem aqui e bota o nosso último frame, que é o 150. A gente habilita aqui o Auto Key e vamos aqui no nosso último frame da timeline e botar aqui o primeiro frame da nossa animação. E agora, vocês podem ver que ele vai rodar o efeito ao contrário. Isso serve também se a gente quiser rodar o nosso efeito mais rápido ou mais lento. Por exemplo, se eu quiser que ele acabe aqui em 50 frames, por exemplo, eu posso pegar esse último frame aqui, arrastar ele aqui para os 50, e aí quando eu der play, ele vai fazer isso de uma forma muito mais rápida. E assim eu posso controlar o tempo do nosso efeito. Por exemplo, vamos botar aqui o último no 100. Mas eu quero que esse início aqui ele seja bem mais lento. Então aqui, onde seria o frame mais ou menos 117, a gente vai botar, por exemplo, o 140. Opa, vamos voltar aqui, vamos habilitar o AutoKey e vamos lá, 140. E agora a gente dá o play no nosso efeito. Então ele começou lento e depois ele acelerou. Esse efeito de acelerar, a gente pode inclusive editar ele aqui no nosso editor de curvas. A gente vem aqui, Object, TyFlow, e ele já está aqui a nossa linha de retime. E a gente pode editar isso aqui normalmente, do jeito que a gente quiser, para poder configurar a nossa animação. Esse é o primeiro método, que é o método por frame. O nosso segundo método, vamos deletar aqui esses keyframes, é o por velocidade. Por velocidade, a gente simplesmente define a velocidade que a gente quer que o nosso efeito rode. Aqui em 100%, ele vai continuar rodando normal. Se eu jogar 200%, ele vai rodar duas vezes mais rápido. E se eu jogar, por exemplo, 50%, ele vai rodar duas vezes mais devagar, ou seja, 50% da velocidade do nosso efeito. E aqui a gente, no caso, precisaria de um pouco mais de frame para poder rodar o nosso efeito completo. Uma curiosidade é que esse campo de velocidade ele não é animável, ele vai ficar sempre nessa velocidade fixa.
Então, se a gente quiser fazer o efeito da coisa acelerando ou desacelerando, a gente tem que usar a nossa opção por frame, porque aqui não é possível a gente animar esse campo de velocidade. E esse campo aqui de referência de frame, a gente vai dizer para ele qual é o frame de referência para ele usar o speed. A própria fabricante do TyFlow recomenda que o frame de referência seja sempre o primeiro frame da nossa animação, mas não da nossa animação do efeito, mas da animação geral. Vamos dizer que o nosso efeito ele comece no frame 20, mas a gente tem a animação antes do frame 20, então a gente vai manter aqui o frame de referência como o zero, que é onde começaria a nossa animação, mesmo que o nosso efeito começasse no frame 20. O TyFlow ele usa uma equação para poder calcular esse retime utilizando essa informação do nosso frame de referência. Eu vou mostrar essa equação aí para vocês a título de curiosidade. Então, é assim que a gente faz o nosso efeito rodar ao contrário ou a gente altera a velocidade dele. Se vocês quiserem dar aquela moral para o amigo, vocês já sabem o que fazer e a gente se vê no próximo vídeo.